Fala meu povo e minha povo, tudo bom com vocês? Aqui é o Coelho. No vídeo de hoje eu vou fazer um tier list dos melhores jogos da numeração principal, pelo menos, da franquia Final Fantasy. Franquia essa que, pra mim, se eu parar pra pensar, talvez seja a franquia que eu acho melhor. Então, só pra explicar pra vocês aqui qual vai ser a minha tier list, né? Eu vou deixar aqui em cima o melhor, vai ter só um jogo aqui. Depois, os jogos que eu considero excelentes, os bons, os mais ou menos, os ruins, os antigos e os que eu não joguei. Os antigos eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês. Então, bora começar de baixo para cima. Eu vou botar aqui os que eu não joguei. Então, Final Fantasy Mystic Quest. 1, 2, 3, 4, 5 eu não joguei. 6, 7, 9, 10, 11 eu não joguei. 12, 13, 13, 2 eu não joguei. 13 Light and Return eu joguei. 14, 15, 16 eu não joguei. World of Final Fantasy eu não joguei. Tactics, 7 Remake, 7 Rebirth. 7 Rebirth eu não joguei. O 7 Rebirth eu já tenho comprado, tá? Eu na verdade joguei só uma hora. Só o prólogo. Mas aí estimulei e tal. Tava a fim de jogar outros jogos, passou a vontade não voltou ainda. E o 16 eu tô só esperando ficar bem baratinho pra jogar. O 5 eu tenho comprado também, mas eu tava jogando outros antigos. Bora agora pros antigos. Tá? Os antigos eu vou botar aqui o 2, o 3, o 4 e o 6. Por que eu botei uma categoria aqui só para eles? Porque eu considero eles tão antigos que eles têm uma outra pegada. Ah, Coelho, são os gráficos? Não são só os gráficos. É o modo de contar a história. É um modo muito acelerado, muito rápido. Falta aquele carinho, sabe? Aquela calma. Não, bora desenvolver melhor aqui esse tema. Ah, tem um diálogo sobre um assunto. Eles são muito diretos. Ah, a gente precisa fazer isso. Ah, isso, onde é que é? Ah, é ali. Ah, então bora. Então foi. Eles não param, não explicam. Tem um diálogo mais natural sobre os assuntos, tá? E aí, eu não entendo muito de parte técnica de videogame. Mas eu acho que, em parte, é pela capacidade mesmo dos consoles na época de não conseguirem guardar e processar muitas informações, né? Então eles tinham que ter pouco texto. E, em parte, porque talvez o entendimento deles naquela época que o roteiro não precisava ser tão rebuscado assim. Então, eu acho que não dá nem para comparar os antigos com os mais atuais a partir do 7. Eu comecei pelo 7. Então bora lá. Os ruins. De ruim eu tenho aqui o 13. O 13 para mim foi uma grande decepção. Porque, primeiro, o combate. O combate, ele é muito automático. Muito automático de um jeito ruim. A gente vai debatei no 12, que no 12 nós temos um combate automático também, mas é você que torna o combate automático. Só é automático no 12 se você fizer ele bem automático. O 13 não, o 13 é o próprio jogo que toma as melhores ações. Você só precisa apertar X para continuar o combate. Tem uma opção no 13. Por exemplo, você tem alguns tipos de classe, por exemplo, de forma bem simplificada, tá? Tem o atacante, faz ataque normal, tem o que quebra a defesa dos oponentes, e tem o mago e tem o curandeiro, por exemplo. E aí você encontra um inimigo que ele tem defesa alta. Aí você, o que você já sabe que você precisa ter um cara que quebra defesa. Aí você aperta lá para trocar para uma configuração em que tenha um cara que quebra defesa e os outros fazem ataque depois do inimigo ter quebrado a defesa. Então você aperta uma vez para mudar para essa configuração e depois aperta no ataque automático. E aí o próprio jogo ele vai
fazer cada personagem dar o melhor ataque para aquele tipo de inimigo. Então, como você configurou para deixar que um dos personagens quebre a defesa, o próprio jogo ele vai automaticamente soltar o ataque que quebra a defesa daquele inimigo e que automaticamente os outros vão atacar esse inimigo com defesa quebrada, por exemplo. Tá? Então você só precisa pensar nas configurações iniciais. Eu preciso ter um que quebra a defesa, um que ataque e um que cure. Quando eu encontrar um inimigo que sirva para essa configuração, eu mudo para essa configuração e o jogo faz o restante. Ah, eu preciso ter dois magos e um que cura. Dois magos, né? E um que cura. Aí quando eu encontrar um inimigo que só sofre dano para magia, eu troco para essa configuração. Depois o jogo faz o restante sozinho. Né? De soltar magia e de curar se precisar. Então o combate é muito automatizado no mau sentido. E a história é uma história chata. História que não se desenvolve. Na verdade, ela se desenvolve só nos flashbacks. Você aprende mais sobre a história vendo flashback. Então é uma pena, né? Eu não zerei esse jogo, eu joguei umas 20 horas dele. Só que na época, eu acho que hoje em dia também, o pessoal fala, não, você precisa esperar umas 25 horas para o jogo ficar bom. Aí, poxa, será que o jogo é bom? Você precisa esperar tudo isso? Tá, né? Fica aí a dúvida. Questionamento, né? Eu tenho minha resposta. Então, resumidamente é isso. Bora agora para os jogos mais ou menos. Deixa eu ver aqui na ordem aqui quais são os mais ou menos. O X2, eu acho mais ou menos, o 10-2. O combate, ele é um combate ATB normal. ATB é que tem uma barra que vai enchendo. Quando essa barra enche, você pode atacar. E enquanto isso, os inimigos vão te atacando também, né? Eu prefiro o combate do 10-1, né? Em que não tem barra de ATB. Você fica parado lá. O jogo só se move quando você escolhe de fato a sua ação. Mas a gente vai chegar lá depois. Esse 10-2, ele então a gente tinha ido para o combate do 10, ele meio que deu um passo para trás e voltou para o combate ATB. Eu senti uma pena, então já perdeu pontos para mim por isso, mas no grande aspecto das coisas, só o 10 que tinha sido diferente. Todos os outros antes do 10 tinham sido combate ATB igual ao X2, então meio que é normal, né? O que tem de bom no X2? Você tem uma mudança de classe muito fluida. No meio da batalha você pode mudar de classe. Você tem várias classes. E é legal você ir melhorando as classes, desbloqueando novas classes, fazer uns paranauês entre as classes. Você vira uma super classe, meio que não é um Megazord, mas vira meio Super Saiyajin no meio da batalha, se você tiver umas configurações lá e tal. Então isso é bem legal. Só que é um combate legalzinho, né? Porque voltou a ser ATB. Então meio que perdeu um pouquinho de ponto por causa disso. Mas ele é legalzinho numa história ruim. Uma história totalmente desnecessária, na minha opinião. Não precisava de uma história desse segundo jogo. Ele é uma história que ele se baseia no mistério. E eu não zerei esse jogo. Mas pelo que eu sei, esse mistério não se concretiza. Você entende uma coisa, mas que na verdade é outra. Entendeu? Tem um mistério lá, olha. Será que é essa pessoa? Temos que salvar ela. Aí chega lá, não é ela. Esse jogo, pela história, ele só vale pelo que eu vi. Se você zerar ele 100%. 100% aí a sua expectativa do que te fez iniciar a história realmente se concretiza. O que você achava que ia encontrar no começo da história, você realmente encontra só se você zerar 100%. E esses jogos Final Fantasy, principalmente esses meio antigos, né? Eu vou falar assim, meio antigo. Para fazer 100% dele é muita coisa. É muita coisa. Eu nunca fiz 100%. Eu acho que eu fiz
só do 8. E, bom, então é isso. Uma história desnecessária. Não precisava desses dois. Então bora lá, bora para os bons agora. Vou botar o 8, mas esse bom do 8 aqui... Quando eu joguei ele a primeira vez, eu achava ele excelente. Um pouquinho aqui. Melhor para vocês. Eu achava ele excelente. Só que com o passar do tempo, ele foi baixando, foi baixando. Hoje ele tá aqui no meio, ó. E eu considero ele entre bom para mais ou menos. O principal ponto ruim dele, na minha opinião, é o plot twist. O plot twist dele é sem graça. E assim, eu não sei esses antigos aqui que eu joguei, porque eu não zerei eles. Eu fiquei muito, o que eu mais cheguei próximo de zerar foi o 4. Os outros eu joguei no máximo 15 horas. 15 a 20 horas. Numa época que não tinha aceleração de emulação para batalha. Eu joguei no Play 1. Tá? Aí o 4 eu joguei agora na coletânea Remaster, que dá para você acelerar o jogo. Aí deu para jogar, sei lá, joguei 10 horas dele, mas que equivaleu a 30. Eu tava acelerando o jogo, né? Então eu não sei como eram os plot twists, se tinha um plot twist nesses antigos aqui, mas a partir do 7 teve. Então o plot twist do 7 foi fenomenal, do 9 foi muito bom, do 10 foi fenomenal, agora o do 8 foi muito sem graça. Qual o ponto negativo que as outras pessoas enxergam? O tema de magia dele, que tá coletando magia dos monstros. O pessoal acha chato, realmente é chato. Tem que parar na batalha e ficar sugando magia. E você não suga você pode sugar até 100 daquelas magias por personagem. Já tem isso. Cada personagem tem que sugar até 100. E você não suga de 10 em 10. Você suga ali 6, 2, às vezes 10. Na verdade não são nem 10. Que o número máximo era o 9, eu acho. O número máximo era o 9. Então você tem que ficar sugando magia e suga. E para na batalha, né? Para no inimigo e fica sugando tudo. Mas o que eu acho bom, né? É que desde o começo você pode ficar apelão. Porque você usa a quantidade de magias coletadas dos inimigos para equipar nos personagens. E aí, dependendo da magia, ainda tem isso. Dependendo da magia que você equipa no seu personagem, vai melhorar determinados atributos. Então isso eu acho muito bom. A confecção. Vou chamar assim de confecção. Não é confecção, mas é você ficar mudando, né? As configurações. Você ficar configurando seu personagem. Eu acho isso muito bom. E na época eu achava fenomenal. Hoje em dia eu não acho muito não. Cansativo, na verdade. Eram os summons, os GFs. Você tinha animação, né? E era uma animação fenomenal de tudo. Destrói chão, destrói céu, destrói mar, destrói um vácuo. Era fenomenal. E é meio cansativo e tal, mas você ficar soltando toda hora, né? Toda hora. Eu ficava soltando toda hora. Hoje em dia não. Hoje em dia eu já consigo deixar o meu ataque básico mais forte que o ataque do GF. E aí já não preciso assistir tanta animação de GF. Então já dá para assistir uma vez só, achar legal e dá para ataque básico. Agora o que eu acho melhor desse jogo é que os especiais. Os especiais nesse jogo você tem que apertar os botões pro especial dar certo. E aí isso aqui eu acho o melhor. Principalmente o especial do Zack, né? O cara boxeador. Eu acho melhor, acho excelente. Então, continuando nos jogos bons. Vou ter que voltar aqui em um. Vou ter que voltar o 14 pra cá. Mais ou menos. Aí, galera. Mais ou menos eu vou deixar aqui na frente do 2. E aí, botando o 14 aqui, mais ou menos, a galera vai me crucificar. E o 14 ele é um Final Fantasy Online. Ele é um MMORPG. Ele é o único que conseguiu empatar
para alguns empatar, para outros bancar o World of Warcraft, que é o maior MMO de todos os tempos, né? Hoje em dia, eu sei que o que está lucrando mais, o que está com mais pessoas jogando, curtindo, é o Final Fantasy XIV. Agora, olhando para os dois no auge, eu não sei qual dos dois é o melhor. Não deixa essa rinha aí para outro youtuber resolver. Só que eu não gosto do Final Fantasy XIV porque o combate dele é igual ao combate do World of Warcraft, que é igual a outros milhões de MMORPGs da mesma era de World of Warcraft. World of Warcraft estabeleceu uma base e muitos copiaram essa base, né? E eu sou da era Ragnarok. E o Ragnarok, qual a diferença do 14 pro Ragnarok? O 14, você praticamente não tem mana. Você solta as habilidades, as magias, e a magia só tem um tempo de carregar. Você pode soltar ela de novo infinitamente até ela carregar. É só esperar ela carregar que você pode soltar ela de novo. Não tem um custo de mana. Entendeu? Então, o que se baseia o combate Final Fantasy XIV? Você para na frente do inimigo e fica apertando os botões das habilidades. Vou apertar a habilidade 1, e a habilidade 1 fortalece a 2. E aí eu solto a habilidade 2 e depois eu solto a 3, porque a 2 e a 3 juntas formam um combo. E aí você fica parado na frente do inimigo fazendo assim, ó, no seu teclado, né? Então eu acho isso muito sem graça. Como que é o Ragnarok, né? Das minhas origens. Primeiro que magia usa mana. Então você só vai soltar sua magia quando você realmente precisar ou tiver condições de recuperar sua mana, né? Então já torna mais estratégico a parada. Segundo, que você pode soltar ataque em área. E aí você pode andar pelo mapa. Vários inimigos vão, os agressivos pelo menos, né? Vão te seguir. Aí quando você estiver andando pelo mapa, chamando a atenção de vários inimigos e vários inimigos formarem um bolo assim te seguindo, você solta uma habilidade em área e mata eles todos ao mesmo tempo, ganhando experiência assim absurda. É mobar, né, que a gente chama, mobar os inimigos. Então tem essa questão de estratégia, de locomoção. Você pode ficar parado batendo lá na frente do inimigo até ele morrer, você pode. Só que você tem esse a mais, que se você quiser, você pode sair andando pelo meio sem. O ninja da parada, não vou nem falar ninja porque tem um ninja no jogo, né? Você pode ser o Super Saiyajin da parada e fazer o maior Paranauê lá que você quer, tá? Então por causa disso eu acho o combate muito sem graça. Zerei? Não zerei. Cheguei até o nível 40, por aí. Quero jogar de novo para chegar até o nível máximo e ter a história completa. Mas pelo que eu vi de história do Final Fantasy XIV, não me prendeu muito não, tá? Inclusive, dando uma pausa aqui. Coelho, qual você me... Eu nunca joguei Final Fantasy, tenho curiosidade. Qual você me indica? Então bora lá. Se você gosta de MMORPG, vai no 14. Com certeza. Ele tá de graça até um determinado nível, se não me engano. Aí se você quiser passar desse nível, continuar progredindo, você tem que pagar ele. Mas você joga bastante dele de graça, até o nível 80 parece. Parece, tá? Se você não quer uma experiência MMO, você quer mais RPG normal, single player e tal, mas você não gosta de combate por turno, vai no Final Fantasy XII. Vou explicar daqui a pouquinho. Ele tem um modo de combate meio que normal de Final Fantasy, ATB, né? Mas você pode automatizar esse combate, né? E ele é um jogo fechadinho, tem começo, meio e fim. Então por isso que eu indico o 12, ao contrário do 7 Remake, por exemplo. O 7 Remake, aqui embaixo, ele já tem um combate mais de ação, mais hack and slash, mas ainda com estratégia, só que ele é muito mais ação já, combate normal, por assim dizer, para os
paz, não é combate por turno, é um combate normal. Só que ele não é uma história fechada, né? Então a história do remake ainda não acabou nem no Rebirth, que é a segunda parte. Ainda vem uma terceira parte por aí. Tem um de Hack and Slash, que é o 16, que tem começo, meio e fim. Só que me falaram que o combate fica cansativo no meio pro final do jogo. Muito repetitivo. Não tem muitas mirabolâncias para fazer. O 7 Remake e o 12, você tem um combate mais ativo e com estratégia. Os inimigos soltam debuffs, que a gente chama, e deixar seu personagem fraco e tal. E aí você tem que ir contornando essas situações. O 16 eu não sei se tem isso. Deve ter, mas falaram que é tão chato. É tão chato o combate. E eu não posso opinar sobre o 16. Mas dos que eu já joguei, vai pro 7 Remake ou 12. Se você quiser um combate realmente por turno, conhecer as raízes, né, do Final Fantasy, vai no 10. Vou explicar melhor o 10 quando eu chegar lá. Então, continuando aqui os bons ainda. Bora ver. Voltando para os bons, né? Deixa eu ver. Eu vou voltar para mais ou menos e vou botar o 7 Remake. Vou botar o 7 Remake. O melhor, mais ou menos. Por que ele é mais ou menos? O combate dele eu achei muito bom. Tá? Eu não tenho problema, assim. Combate por turno. Eu acho cansativo não o combate por turno, mas a questão dos inimigos aleatórios. Isso é mais chato. O inimigo aleatório aparecendo toda hora do que o combate ser por turno. Tá? Então tem fã que chora. Não, ainda eu quero um Final Fantasy por turno até o fim da vida. Eu não tenho essa... Não vou dizer problema, eu não tenho essa característica. Tá? O cara que pede isso tá de todo errado, não. E o jogo e a empresa que quer evoluir o seu combate para embarcar um público maior, também não vejo que tá errado. Tendo os dois lados, se o combate for bom, eu aceito os dois lados. E o combate do Final Fantasy VII Remake, apesar de não ser por turno, ser mais de ação, eu acho ele bom, porque ele não é hack and slash. Ele parece hack and slash, só que ele ainda tem uma parada de ATB, porque você pode atacar o seu inimigo direto, como se fosse hack and slash, só que para você usar magia e usar itens, poções, você tem que esperar a sua barra de ATB encher. Soltar especial também, né? O Limit Break, tem que esperar a sua barra de ATB encher. Então ainda tem essa questão estratégica. Você pode bater, só que se você precisar se curar, usar uma magia e tal, você tem que sobreviver ali, porque você não pode soltar item, soltar magia ao bel prazer, né? Você tem que ir manuseando ali. E apesar de você ter 3 personagens no grupo e só controlar um, o jogo incentiva você a ficar mudando entre os outros personagens. Porque senão a barra dos outros não enche rápido, enche lento. E aí quando você quer usar a magia com os outros, você não consegue. Então para essa barra ATB dos outros encher mais rápido, você tem que mudar para eles. Então o jogo te incentiva a ficar mudando de personagem também. Achei isso muito bom. Só que a história é extremamente esticada. E é esticada de um modo chato demais. Para quem não gosta de chiado de carioca, está me ouvindo chiar demais. Então acho muito chato a forma como foi esticado. Entendo porque foi esticado. Esse trecho de Midgard, que é onde esse jogo se passa no Final Fantasy VII original, é muito bom, mas é muito curto também. Sei lá, 5 horas de jogo máximo. E aqui transformaram em 50. Então tem trechos do jogo que você acha que vai passar rápido, vai matar uns inimigos e sair de lá em meia hora, você passa 2, sei lá, 3 horas naquele trecho
Mata inimigo, mata inimigo, mata inimigo. Anda, 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 anda. Meu Deus do céu, quero que acabe logo essa bagaça aqui. Não acaba, não acaba, não acaba. Então foi muito esticado. A sorte é que o combate é muito bom. Mas a história... E também tem um humor muito... Muito sem graça. Tá? Muito sem graça. Antigamente eu entendia esse humor japonês, meio anime, meio os dois, né? Só que hoje em dia já tô me saturando já. Apareceu um cafezinho. Aquela menina lá tá em cima do Cloud e depois, doido, não tô dando em cima de você não. Muito chata. A menina tá safada. Seu doido, tarado. Chato demais. E ainda é um humor que fisga nerd tarado, né? Olha aqui, a menina tá dando em cima de você. Você vai ficar de pinto duro aí, né? Mas olha só, safadinha, ela tava brincando. Não acho um humor sem graça, chato, e ainda fica instigando o nerdzinho taradinho. Então bora lá continuar. Voltando para os bons agora, em definitivo. Deixa eu ver aqui. O 12 é bom. O 12 é muito bom. Muito bom. Meu maior problema com o 12 é que a história é meio complexa. Meio Game of Thrones e tal. Política. E ela não tem tradução. E o inglês dela é um inglês muito rebuscado. Eu entendo inglês, eu vejo o vídeo em inglês ouvindo, sem precisar de legenda, para você ver como que eu entendo quase que tudo do vídeo. O cara falar devagar, sem muita gíria, né? Sem muita expressão assim doida. Eu entendo. Só que esse inglês aqui do Final Fantasy XII ele me complica em algumas partes. É um inglês muito... E acaba me fazendo perder um pouco da história, né? Alguns detalhes da história. Tem alguns detalhes que eu fiquei meio sem entender. Achei que não são muito bem explicados. Determinado personagem é o vilão, só que aí ele tá do lado do povo. Só que aí quando ele tá longe do povo, ele muda e ele fica do mal. Eu entendi que ele é do mal, só que poderia ser um pouco melhor explicado. Um pouquinho melhor explicado. E o personagem principal, ele é totalmente irrelevante. O Van é o pior protagonista que tem. Deixa eu ver se eu tô lembrando aqui. Se eu tô mentindo e esquecendo de algum. O Van, ele é totalmente... Ele é o pior protagonista dos jogos que eu joguei Final Fantasy. Até porque o próprio criador, parece, já falou que o protagonista era para ser o Balthier. Faz sentido. O Balthier tem uma presença, move a história. O Van não, o Van só tá ali. Peguei essa pedra aqui, essa pedra é minha, não é de vocês não, hein? Aí o Balthier, tá bom, vem com a gente. Tá, agora o mundo do Final Fantasy XII é muito bom, explorado. É um mundo aberto que não é aberto. E não é aberto, só que ele é muito grande, muito grande. Tem várias áreas que você tem vários caminhos para explorar, muito bom. E o combate dele, ele é 2 em 1. Você quer o combate antigo, ATB? E aí você espera a barra encher e você escolhe a ação, qual inimigo você vai atacar, quem você vai curar. Você pode. Inclusive, a primeira vez que eu joguei foi assim. Porque eu não gostei do segundo modo de combate, que é o modo automatizado do Gambit. Como que é esse modo automatizado? Ele é um modo por regras de lógica. Eu vou atacar tal inimigo se o inimigo for longe. Aliás, se o inimigo estiver próximo. Se o inimigo estiver me atacando. Se o inimigo estiver atacando o personagem. Se o inimigo tiver maior HP dos inimigos, se o inimigo tiver o menor HP dos inimigos. Eu vou curar um amigo que tiver com cegueira. Eu vou usar o item tal, quem tiver com cegueira. Tá?
E aí tem a ordem de prioridade, né? Primeiro você faz essa ação, depois você faz essa, depois você faz essa. E aí você que monta. Tá? Então, à medida que eu fui me aprimorando desse sistema, eu fui gostando dele. A primeira vez eu não usei ele. Aí a segunda vez que eu joguei, eu já usei só... Eu automatizei as poções, que era algo mais urgente, né? Nós tá morrendo, usa a poção em quem tá morrendo. Aí depois eu fui botando os ataques, as magias. E aí hoje em dia eu jogo ele totalmente automatizado. Deixo tudo automatizado. Só saio andando pelo mapa batendo sozinho. Tá? Então... Ah, Coelho, você não falou que o 13 é ruim porque é muito automatizado? Sim, falei. E quem automatiza é o jogo. O 12, quem automatiza é você. Então, o sucesso da sua batalha automática depende de você. Do seu pensamento de organizar ordens, regras lógicas. E essas regras funcionarem na prática. Então, achei muito bom o sistema do 12. Bora continuar aqui nos bons. Dos bons eu vou botar o 15. O 15, ele foi o primeiro que veio com um combate mais hack and slash. E quebrou a fórmula, né? Final Fantasy. Até o 13, o 14 não conta porque é MMO, né? Até o 13 era combate por turno. O 12 ele fugiu, mas não fugiu, né? O 15 não. O 15 vai ser hack and slash puro. Aceitem. Deu muito burburinho, né? Eu fiquei assim na época. Vai dar certo não. Faz um esquema igual ao 12 que é melhor. E não é que eu gostei? Gostei muito do sistema do 15, cara. De batalha do 15. Se você disser que o sistema de batalha do 15 é ruim, porque você só segura o botão de ataque, o meu era o quadrado. Você só segura o quadrado para atacar automaticamente. Você nem aperta em cada ataque, você só segura e ele ataca sozinho. Eu entendo você. Tem razão. Só que ainda assim eu gosto. E olha só, além dele atacar sozinho, quando você segura o botão de ataque, se você segurar outro botão de esquiva, ele esquiva sozinho. Perfeito. Você não precisa esquiva e ir pro lado para ele ir pro... Não, você só segura o botão de esquiva, só um botão de esquiva. Ele tem uma esquiva perfeita de qualquer ataque. Pô, mas Coelho, mas aí é roubado. Ele esquiva sozinho e ele ataca sozinho. Só que a esquiva sozinho não é infinita. Tem um limite. Ela vai diminuindo. Se diminuir completamente, você fica cansado. Você literalmente fica lento no meio da batalha. Fica mais frágil no meio da batalha. Você tem que sair da batalha. Deixar os seus amigos lutando, você tem que se distanciar da batalha, não é sair propriamente dito da batalha. Só se distanciar da batalha para descansar e aí volta pra porrada, enquanto seus amigos já estavam lá no meio, né? Então tem isso, você tem que esquivar nos momentos certos, não basta só ficar segurando. E o ataque também, porque você pode segurar o botão de ataque, você vai atacando. Só que os inimigos, eles não têm ataques telegrafados. Igual a Dark Souls, por exemplo, que o inimigo levanta a espada e vai, te ataca. Aí você vê que o inimigo vai soltar um ataque, né? Aqui não. Os ataques são pouquíssimos. Quando são telegrafados, eles são pouquíssimos telegrafados. Então você tem que atacar nas horas certas. Você tem que primeiro deixar o inimigo atacar um amigo seu, um inimigo ficar lutando contra um amigo seu, aí você vai por detrás do inimigo e fica atacando ele na costa dele. Aí quando o inimigo vira para atacar você, você se distancia, vê o que ele vai fazer e tal, espera ele atacar, aí quando ele ataca, aí você aproveita a brecha para ficar atacando ele, tá? Então ainda tem um pouquinho de estratégia, não é só segurar dois botões não. E as dungeons, eu achei que seriam dungeons ruins, mas não, gostei bastante das dungeons, né? E por outro lado, o que eu achei que seria a melhor coisa, que todo Final Fantasy tem de bom, que é a história. Esse daqui é a história ruim.
Esse daqui a história é ruim. E a história... Nossa, a história é pela metade. E quando é contada, ainda é contada ruim. É contada só em trechos. Você não vê, você não entende. Simplesmente não entende. Não é contado para você o panorama geral das coisas. Não é contado. Porque se você quiser entender o panorama geral das coisas, você tem que consumir outros produtos. O filme, o anime, não sei o que, o mangá. Nem sei se tem mangá, mas o filme e anime com certeza tem. Tem um jogo também, um outro jogo. É um jogo mais hack and slash mesmo, 2D, meio vista de lado, né? Então história horrível. Mas ainda assim, repara que o Final Fantasy VII Remake, ele tem as mesmas características, né? Combate bom, história ruim. Só que eu acho o 7 Remake mais ou menos. Porque a história é esticada, foi adicionado, é ruim. O 15 não, o 15 ele pelo menos ele tem uma história com começo, meio e fim que você consegue mais ou menos entender. E ele tem um quesito que eu acho muito bom, que é a questão dos amigos. É uma viagem de amigos, uma jornada de amigos. Então o desenvolvimento dos seus camaradas na viagem eu acho muito bom. Então compensa essa falta de história. Deixa eu ver se tem mais algum outro jogo bom. Não, vamos agora para os excelentes. Final Fantasy VII. Final Fantasy VII foi meu primeiro Final Fantasy. Quando teve aquela reviravolta do Cloud, que é explicado para você as memórias do Cloud, né? Meu Deus do céu, me explodiu cabeça. Não sabia o que era plot twist. Mas foi o primeiro plot twist assim que eu fiquei, cara. E história boa, história se desenvolve, o mundo é explicado, tudo no mundo é explicado. O Sephiroth é um vilão super marcante. Apesar de que eu entendo quem critica o Sephiroth por ele ser superestimado, porque tu nunca enfrenta ele no jogo, tu só enfrenta ele no final do jogo. Só ouve o pessoal falando, o Sephiroth, maior soldado de todos, meu Deus, forte, ele é forte. Mas e aí, o quanto que ele é forte? Tu não sabe. Vai descobrir só no final. Ao contrário do 9, que você enfrenta o vilão Kuja. O 10 também, você enfrenta o vilão Seymour, né? Ele várias vezes ao longo do jogo. 7 não, você não enfrenta, então eu entendo quem fala que ele é superestimado, mas pra mim não. O Sephiroth é fodão. E o sistema de equipar os personagens de forma imparcial, eu acho que o 7 é o melhor. O sistema de matérias, que você equipa as magias nos buraquinhos dos equipamentos, e você pode juntar duas matérias diferentes e ligar elas para ter um efeito a mais e tal. Então pode descobrir várias combinações de matérias. De forma impessoal não é o que eu prefiro, mas de forma deixando o coração de lado, eu entendo que o 7 talvez seja o melhor. Aí vamos a outro excelente, 9. Cara, o 9. O 9, ele... Eu joguei o 7. Joguei o 8, na época, né? O 7 adulto, o 8 adulto. E aí veio o 9. 7, 8, 9. E aí veio o 9, meio infantil, mais juvenil. Um outro clima. Aí eu fiquei assim... não achei ruim. Gostei. Mas a minha cabeça na época queria ver coisas adultas. Então eu achei na época o 9 o pior dos 3. E o pior de alguns outros que vieram depois, como Tactics. Hoje em dia, o 9 ele subiu bastante. Subiu bastante a colocação. Tenho um carinho especial pelo 9. Quase que zerei ele recentemente. O 9 ele tem, pra mim, tá? Pra mim, entre o 7, o 8 e o 9, o 10 e o 12 também. Eu acho que o 9 tem a melhor exploração de mundo.
Tem uns minigames lá de você caçar tesouro, um chocobo. Nossa, muito bom, muito bom. Você vê uma foto do lugar e você tem que achar aquele lugar no mundo inteiro. Você tem que viajar pelo mundo procurando aquela geografia que bate com a foto. E aí vai ter um tesouro lá. E os tesouros, eles são bons, né? Você ganha equipamento novo e tal. Muito bom. Muito gostoso de se jogar. Muito recompensador. O combate foi o primeiro Final Fantasy para mim que teve divisão de classe. Bem definido, né? O 7 e o 8, cada personagem pode ser qualquer coisa, né? Pode ser tudo. O 9 não. O 9 você tem ali a sua classe. E você vai com ela do começo ao fim. O 10 também tem isso, só que no final do 10 você pode depois, no endgame, você pode transformar você pode pegar as outras árvores de habilidade dos outros personagens. Então no final, no endgame do 10, você pode virar tudo. O 9 não. O 9 você tem o mago, vai ser mago até o endgame. Você tem o ladino, que é o Dani, né? Que vai ser ladino até o endgame. E eu achei isso muito bom, que já acrescenta uma estratégia que não tinha no 7 e no 8 antes. Tem inimigo que só sofre dano por magia. Só o Vivi pode causar dano. Tem um personagem que não sei o que, só o fulano pode fazer tal coisa. Então achei isso muito bom. E os personagens são carismáticos demais. Os personagens são fofos, a história é leve. Nossa, tem um humor assim que me tirou risadas quando eu joguei. Me tirou risadas. Cima do bem, cara. Muito bom o 9, cara. O 9, assim, conquistou um carinho assim que eu não imaginei que ele fosse conquistar ao longo do tempo. E tem o Vivi. O Vivi que simplesmente é o meu protetor de tela do meu celular. Vivi, que pra mim é o melhor personagem de todos os Final Fantasy. Todos os Final Fantasy, Vivi pra mim é o melhor. É um personagem ingênuo, do bem, que sofre preconceito. Ele não sabe o porquê que ele tá sofrendo preconceito. Aí depois ele descobre o porquê que ele tá sofrendo. Ele descobre a origem dele, e aí ele fica triste. E, cara, a história do Vivi, pô, lindo personagem, fofo, muito bom personagem. Muito bom personagem. Se você não se apaixonar pelo Vivi quando você jogar Final Fantasy IX, você não tem coração. Não tem coração. E vamos para o último jogo excelente, que é o Tactics. Vocês já sabem que o melhor para mim é o 10. Mas vamos falar do Tactics. Bora deixar na ordem. Ainda não. O Tactics ele foi engraçado. Porque eu acho que eu já tinha jogado o 7, o 8 e o 9. E aí eu fiquei sabendo que tinha o Tactics. Um amigo meu tinha. Ele falou: Coelho, tu não vai gostar. Parece um tabuleiro de xadrez. Eu pensei assim: oxe, eu gosto de xadrez. Eu jogo xadrez. Deixa eu testar aí. Cara, eu amei. Amei porque a história até aquele momento, né? E eu acho que até hoje não joguei o 16 ainda. Dizem que a história do 16 é muito Game of Thrones, muita política. Eu acho o Tactics, incluindo o 12, o Tactics é o jogo que tem a história com mais política. É a história mais Game of Thrones de todos os Final. Mais até que o 12, porque o 12 é uma história política mais do vilão, arquitetando. A gente, assim, jogando, a gente não vê política acontecendo. No Tactics não, no Tactics a gente enfrenta inimigos que é um soldado que o cara sei lá, um cabo, e aí ele tá achando que é melhor que o civil, então já tem uma política ali de soberba e tal. E aí ele quer fazer uma aliança com o fulaninho. A gente enfrenta o líder de uma rebelião. Então a gente vê a política de baixo também, vê a política de cima, mas também vê a política de baixo. E é política todo momento. Todo momento. Não para. Dá de parar no final. Eu acho que o grande pecado do Final Fantasy Tactics, eu acho que o único defeito dele é o final dele.
E aí esquece a política e vira pedras mágicas me dão superpoderes. E é isso. Infelizmente, a política se perde bastante no final do jogo. Nos últimos, sei lá, 15% do jogo, 20% do jogo, a política fica só, eu quero pedra mágica forte. Infelizmente. Lembra quando eu falei que eu gostei do sistema de classe no 9? Imagina no Tactics. No 9 são quantas classes? 8? São, né? 8 personagens, 7 personagens. No Tactics, quantas classes tem? 25? 20? 30? Porra, adorei. E aí, cada desbloqueio de uma classe nova é uma conquista no jogo, né? Você vai avançando, não só derrotando os inimigos e avançando na história, mas você vai avançando também desbloqueando novas classes. Ficando forte com as classes que você já tem, usando o poder de uma classe em outra classe, então juntando o poder de duas classes. E o bolo da cereja é que você pode achar o Cloud Final Fantasy VII dentro do Final Fantasy Tactics. Um easter eggzinho. E você pode jogar com ele. E como que tá essa ordem hoje em dia? Antes o 10 era o melhor de todos pra mim. Aí depois vinha o Tactics. Depois vinha o 8. Hoje em dia o 8 já caiu, né? Como que tá hoje em dia? A diferença entre esses três é mínima, tá? Mínima. Coisa de 1%. Um pro outro. Mas hoje em dia eu acho que tá assim. O 9, segundo lugar, né? Depois do Final Fantasy X, o Tactics em terceiro e o 7 em quarto. Mas isso daqui é muito fluido, tá? Isso daqui. Não é porque o 7 ficou aqui em quarto, né? Considerando o 10 aqui em terceiro. Não é porque o 7 ficou em quarto que ele é. Né? O Final Fantasy 7 é o quarto lugar. Não. Diferença mínima. Se você disser que o 7 é o melhor de todos, eu entendo. Eu aceito. Tem razão também. O 7 é fenomenal. Tá? Pra mim, no coração, hoje em dia, o 7 tá em quarto. Tá? E vamos agora ao Bam Bam Bam. É o melhor de todos. Ó aqui, ó. Vou até formar. Lindo. O 10 é lindo. 10. Na segunda vez que eu joguei ele, tá? Na verdade foi a primeira vez que eu joguei ele. Só que na segunda vez que eu vi ele, eu me apaixonei. Então foi amor à primeira jogada, mas amor à segunda vista. Porque qual foi a minha história? A primeira vez que eu vi ele foi na casa de um amigo. Então quem jogou foi o meu amigo. Jogou só o comecinho. Até a cena lá que o Tidus é transportado. Então foi bem no comecinho mesmo, só para mostrar os gráficos. E aí, primeiro, quem jogou não fui eu. Segundo, eu tava na casa de um amigo, a gente tava conversando sobre gráficos e tal. Eu só queria ver o gráfico. Tá? Eu só queria ver o gráfico. E aí, terceiro fator, ainda tinha o cachorro do meu amigo. Que era um cachorro novo. E era um cachorro muito atentado. Era a primeira vez que ele sentia meu cheiro, então ele tava super empolgado. Cachorro atentado. Uma pessoa nova na casa, sabe como é que é, né? Então o cachorro ficava pulando 5 metros de altura pra tentar pular no meu colo, então eu ficava assim, ó. Cachorro, tela, cachorro, TV, cachorro, TV. Então eu não prestei muita atenção na história nesse primeiro momento. Nessa primeira vista, eu só vi os gráficos. E anos depois, quando eu comprei o meu Play 2, aí eu comprei o Final Fantasy X. Acho que foi o meu segundo jogo que eu comprei, sei lá, foi um dos primeiros. Eu sei que com certeza eu comprei o Metal Gear e esse como um dos primeiros. Metal Gear Solid 2. Aí, quando eu joguei a primeira jogada, primeira frase do jogo. Listen to our story. This might be our last chance. Ouça a nossa história. Essa pode ser a nossa única chance. Essa pode ser a nossa única chance. Nossa, já me fisgou pela poesia, poesia, né? Vocês entenderam? Pelo modo assim, pelo modo de suspense. O que vai acontecer? Por que a gente
tem que saber a história deles. Pelo clima de pesar, tá todo mundo triste lá no local abandonado, né? Aí, cara, a gente começa o jogo. Aí tem aquela cena do Sim atacando Zanarkand. Uma cena linda com uma trilha sonora de rock. Do roqueiro. Aí o Tidus foge com o Aaron. Vou chamar de Aaron. Com Aaron. Vou chamar de Aaron, melhor, né? Tem gente que se dói no ouvido, né? Às vezes eu também dói o ouvido. Aí chega lá e o Aaron olha pra cima e fala com o monstro. Ah, você quer que não é pra levar ele? Ah, tudo bem. Aí olha pro Tidus e fala, bora, essa agora é sua história. E aí o Tidus é teletransportado e entra no cu do monstro. E não vai me dizer que você não viu que aquilo ali é um cu, não, porque parece muito um furicozinho, né? Parece um furicozinho. E aí você entra. E aí você já fica, quem é o monstro? Por que o Aaron tá falando com o monstro? Aí o Tidus acorda, foi parar 1000 anos no futuro. Meu Deus, viagem no tempo. Como é que eu volto? Como é que é esse mundo 1000 anos no futuro? E aí você joga mais um pouquinho, você conhece a Yuna, aí você viaja com a Yuna. E aí você vai chegar numa vila, e essa vila é atacada pelo Sim. E aí você desembarca na vila, tá todo mundo não, mas muita gente morta. E a Yuna faz aquela dança ritualística para mandar as almas dos mortos para o Farplane, né? Como se fosse o céu, vai. Cara, aquela cena da Yuna fazendo a dança ritualística é uma das cenas mais lindas que eu já vi em qualquer videogame. Qualquer jogo de videogame. Uma das cenas mais lindas. Meu top 3, com certeza. Com certeza. Talvez seja a segunda cena. Só perde pra uma. Ah, então, nossa, sensacional. Fenomenal. Ali pra frente é jogo maravilhoso, maravilhoso. Tem uma barriguinha ali no meio. A história fica um pouquinho chata no meio, mas tudo bem. Você tem outras coisas que compensam. Então a história me cativou aí, desde o começo já. Então se você quer se apaixonar por uma história, jogue Final Fantasy X. A história é uma jornada bem desenvolvida. Cada ponto que você para na sua jornada, a história para e você desenvolve alguma coisa naquele lugar. Alguma coisa é contada com calma, com muita calma. Você para por 1 hora ali para debater a história às vezes. Naquele lugar, então não é uma jornada igual ao 13, por exemplo. Ou igual ao meu outro vídeo do Expedition 33. Conversa alguma besteirinha, a gente tem que ir pra tal canto, vai. Aí chega no outro canto, não tem nada aqui pra se fazer, tem que ir pra outro canto. Pegar tal coisa e vai. Não. Você para num lugar, debate, o mundo se expande, tem expansão do mundo, você conhece mais sobre o mundo daquele jogo. Em cada local que você para. Aparecem novos personagens, a motivação dos personagens secundários, terciários, por assim dizer. Seja os 2 soldadinhos que querem servir para matar o Sim, ela Summoner com o namorado dela musculoso. Cara, são personagens ricos. Claro que não são tão ricos assim, né? Mas são personagens que acrescentam ao mundo, né? Você sente o mundo se enriquecendo. E o combate, eu achei o melhor combate por turno já feito. Porque é um combate em que tem uma ordem de quem vai atacar. Então, não é um combate ATB, que o monstro ataca de tempos em tempos. E você não sabe quando que o monstro vai atacar, você não pode se defender e tal. Aqui você sabe quando o monstro vai atacar, então se você tiver fraco, você se defende. Se o monstro for dar um super ataque, você usa uma magia de defesa, sei lá. Tá? Você pode mudar a ordem de prioridade, né? Se você deixar o monstro mais lento, se você acelerar os seus personagens, a ordem muda. Foi algo que eu não senti no Expedition 33, que também tem essa ordem de quem vai atacar, mas eu não lembro de ter conseguido acelerar o suficiente ou deixar o inimigo lento o suficiente para a ordem mudar. Não percebi isso.
Esqueci até de falar desse ponto no meu vídeo de Expedition 33. Foi um outro defeito do jogo. Aqui no Final Fantasy VII tem, você vê a ordem mudando, o inimigo ficando mais dentro, ficando mais para trás. Você muda os seus personagens entre os reservas e os prioritários no meio do combate. Tem personagem, os personagens têm classe, né? Igual o 9. Final do jogo. O jogo inteiro, basicamente, cada um tem a sua classe. Tem personagem que voa, que só o Aka ataca, então coloca ele no time e ataca com o personagem, o Aka, aquele inimigo que tá voando. Tem personagem que só leva dano elemental, coloca a Lulu, que é a maga, para soltar a magia e que é forte contra aquele inimigo, né? Tem as summons, que são as melhores summons que tem em Final Fantasy, que são as da Yuna. Você controla as summons com calma. As summons tem ataque básico, tem magia, tem especial também. Mano, as summons tem especial, mano. Não lembro de ter disso isso no 12. No 12 tem, só que eu lembro que o combate dos summoners não é muito legal. Tem muita estratégia com os summoners. Os summoners são meio automáticos. No 10 não, você controla, você pensa qual ataque você vai soltar com os summoners. Aquele bichão lá que sai do chão e fica assim. Aquele bicho é fenomenal demais, o melhor summoner que tem. Inclusive ele é um summoner secreto, né? Fenomenal o jogo, fenomenal. Lindo, maravilhoso. O meu melhor Final Fantasy tá no meu top 5 melhores jogos de todos os tempos. Qual colocação, não vou falar. Posso falar um vídeo no futuro quando eu fizer o meu melhor top 5 de todos os jogos. Meu top 5 de melhores jogos, né? De todos os tempos. Então é isso, galera. Coloca aí nos comentários qual o seu top 5, vai. 10 melhores Final Fantasy. E inclusive me fala aí. Você vai comprar as cartas de Magic the Gathering para a coleção Final Fantasy que está saindo agora esse mês de junho de 2025? Eu vou comprar, já comprei, só estou esperando chegar. Então é isso. Grande abraço, valeu, falou, tchau, tchau.